Boa noite, meus amigos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa, nesse início de semana. Que Jesus abençoe esse novo começo, né? Parece mentira, já está acabando o mês de janeiro. Mas essa semana as crianças voltam às aulas, olha que delícia. Bom para todo mundo. Antes da gente começar, queria dar alguns avisos. Essa nossa biblioteca, que antes era lá em cima, agora está aqui à disposição de vocês, é para todo mundo, tá? Quiser pegar os livros emprestados ou não, vocês podem levar, tá? Os livros não precisa nem devolver. Se vocês gostarem, a melhor coisa que vocês podem fazer, inclusive, é emprestar para outra pessoa. E vai passando, vai passando, vai passando. Aí se tiver algum lá que seja espírita, que vocês não queiram mais, pode trazer também aqui para a biblioteca. É bom que conhecimento bom, coisas que levam a cabeça da gente, possam estar disponíveis e circular, né? E é uma leitura adequada, inclusive, para esse tempo de espera que vocês ficam aqui. É melhor do que, às vezes, ficar preocupado com alguma coisa, alguma preocupação, mesmo aquelas que possam ter trazido a gente para cá. A culpa é dele, falou que não devia ser mais ninguém, tá? Obrigada. Um outro aviso que eu queria passar para vocês é o seguinte: nós, a partir do dia 21, agora de fevereiro, nós vamos começar mais uma turma de curso básico aqui na casa. Esse QR Code aqui, vocês podem ler com o celular de vocês, vai abrir uma ficha de inscrição. Quem não souber mexer com o QR Code, meu número de celular está aqui também, vocês podem ligar para mim e eu vou receber a inscrição de vocês com o maior amor e carinho. Esse é um curso onde nós, como o próprio nome diz, vamos conversar um pouco sobre os princípios básicos, tudo que diz respeito ao Espiritismo. Quem foi Allan Kardec, quando o Espiritismo foi criado, como é que ele foi difundido pelo mundo, qual é a diferença dele ou semelhança com outras religiões. A gente vai falar dos principais livros, a gente vai conversar um pouco sobre as bases das crenças espíritas, por exemplo, a reencarnação, a lei de ação e reação. São encontros semanais de 90 minutos, às quartas-feiras, exclusivamente presencial, aqui na casa. O curso é absolutamente gratuito e a gente só pede as inscrições mesmo para ter uma ideia mais ou menos do número de pessoas com que a gente vai estar lidando, tá bom? Se tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, quiser compartilhar com alguém, por favor, tá? Espalhem a notícia. E se não der para começar no dia 21, vem na semana seguinte ou na outra, que não tem problema nenhum. A gente só começa. O término é outro assunto. Tá bom? Vamos fazer nossas vibrações? Ou nossa preparação. Perdão. Fechando os nossos olhos, vamos nos acomodar de maneira confortável nos nossos lugares. Acalmar a nossa mente, tentar afastar os nossos pensamentos de qualquer coisa que nos desconcentre em relação ao ambiente que estamos. Que nós sintamos ao nosso lado a presença do nosso anjo de guarda. Que ele nos envolva com um abraço carinhoso, de muita luz. Fazendo com que esta paz e este carinho possam conquistar o nosso coração e sossegar a nossa mente. Respirando profundamente, como se sentíssemos que por meio do ar que respiramos, também absorvemos energias positivas que nos restauram mente, corpo e espírito. Pensamos no bem e no amor que nos envolve, agradecemos e mentalizamos o nosso Mestre Jesus. Que ele venha à nossa lembrança na forma mais carinhosa que pudermos mentalizar. Sentindo o seu abraço, agradecemos o seu amor, o seu cuidado, a sua mensagem. E pedimos que ele nos envolva agora, esteja conosco,
como disse que estaria, sempre que nos reuníssemos em seu nome. E ele nos ensinou uma prece, que é uma senha para agradecer, louvar e pedir a Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Pai, nosso Criador. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. O nosso tema de hoje fala de misericórdia e perdão. E é interessante, né, como tem alguns temas que sempre foram de cunho religioso, estão entrando como assuntos a serem discutidos no senso comum das pessoas. O perdão, inclusive, vem sendo estudado cientificamente como um método de cura. Existem pesquisas na USP sobre isso, por exemplo. Mas a gente muitas vezes passa e repete palavras que, de alguma forma, nós sabemos o que significa, mas a gente não entende e expande suficientemente o significado. Por exemplo, misericórdia. A gente fala e escuta falar de misericórdia sempre, mas se alguém perguntar para você assim, me explica agora o que é misericórdia, não sai, né? Tem palavra que é muito legal quando a gente vai lá no dicionário para procurar o significado. E misericórdia, gente, é nada mais do que a prática do bem. Tem a ver com caridade. É quando a gente se sente solidário em relação à dor do outro. Quando a gente manifesta essa solidariedade em relação à dor do outro. E quando a gente se comove diante desse sofrimento e a gente tenta chegar perto desse sentimento. Mas é muito diferente da gente chegar e dizer assim, eu sei o que você está sentindo. Pelo amor de Deus. Tentem evitar. E se for o caso, nunca mais usem esta frase em relação a ninguém. Coloque-se, por exemplo, no lugar de alguém que acabou de descobrir uma doença grave. Aí você fala assim, nossa, eu sei o que você está sentindo, porque minha mãe já teve isso. Você não sabe nem o que a sua mãe sentiu, quanto mais a outra pessoa. Não é verdade? Não é desse tipo de comoção que a gente está falando. É de um jeito um pouco mais difícil, que nenhum de nós está educado para fazer. Que é sentar do lado e esperar o outro falar. Não necessariamente ter o que dizer. Né? São comportamentos difíceis. Porque não está na nossa educação, não está no nosso jeito de ver como as coisas são feitas. Então, ser solidário, ter piedade e perdoar. Perdoar é uma forma essencial de misericórdia. Mas aqui quando a gente fala de perdoar, tem dois sujeitos importantes da gente perdoar. O outro e a nós mesmos. O tempo todo. Quando a gente somos misericordiosos quando perdoamos. O que é perdoar? O que é perdoar? Primeiro, antes da gente chegar no perdoar, vamos pensar em por que a gente se magoa. Por que a gente fica ofendido? Porque são coisas importantes, né? A gente pode ficar ofendido por um ataque direto à minha reputação. Eu posso ficar ofendido por algo de ruim que alguém tenha feito à minha família. Eu posso ficar ofendido porque eu fui julgado e mal compreendido. Eu posso ficar ofendido porque estão destruindo a Amazônia. Eu posso ficar ofendido porque eu não concordo com as injustiças que acontecem com as minorias. A gente se sente ofendido o tempo todo.
E eu gosto muito de me lembrar da passagem do Evangelho que fala de Jesus pregado na cruz. Quando ele olha para aquela galera ali, que estava se refestelando no sofrimento dele, e ele fala assim: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. E é muito interessante porque Jesus não fala assim: eu vos perdoo. Ele pede para Deus perdoar a gente. Porque a gente não estava sabendo, a gente, tá? É a gente. Não é judeu, não é romano, é nós. Sabe aquela historinha de joguei pedra na cruz? Pois é, quem sabe? Eu não sei. Eu não ponho minha mão no fogo por mim, não. Né? Então. E quando ele fala assim, Pai, perdoai-os, você sabe por que ele diz para Deus perdoar as pessoas e não eu vos perdoo? É porque ele ainda estava bravo com todo mundo, não estava afim de perdoar ninguém. Fala assim, Deus perdoe, eu me entendo com eles depois. Era isso? Você sabe por que ele não falou eu vos perdoo? Porque ele não estava ofendido. Porque ele não estava ofendido. E aí é que está a diferença fundamental. Você, por exemplo, quando pega uma criança, eu já usei isso aqui algumas vezes, se alguém já escutou, me perdoa, tá? Uma criança de 3, 4 meses, ela tá agoniada, tá chateada, e aí você quer, né, sei lá, trocar, tirar a roupa, ela bate assim em você. Você vai lá e dá um tapão na criatura? Por quê? Porque ela não sabe o que ela está fazendo, né? A consciência, ela só está se defendendo, ela está com algum desconforto. A proporção da compreensão de Jesus com a gente naquele momento é a mesma de um adulto com uma criança de 3 meses. Que só segura a mãozinha dele e fala assim, cara, depois você vai entender o que eu estou fazendo por você. A gente não se ofende, Jesus não se ofendeu, então ele não tinha que perdoar. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Que essa história da gente ficar ofendidinho com tudo é uma enorme perda de tempo na vida da gente. Hoje em dia quase tudo é no pessoal, né? Você abre a maldita da rede social lá, Instagram, aí você vê um comentário de um cara que você nunca viu, num perfil que você nem segue, você lê e fala, como? Você ficou ofendido assim? Tua paz de espírito acaba em 5 segundos, do nada, por nada. Voluntariamente, você se ofende com algo. O exemplo também que eu uso sempre, né? Você sai de casa naquele dia dirigindo e alguém te dá uma fechada. Você fica louco. Aquele cara acordou hoje com vontade de me fechar. Uma mistura de aranha caranguejeira com o cavalo do cão, como dizia minha avó, né? Veio aqui só para mim, acordou com vontade de fazer isso. A gente leva a vida no pessoal, como se o mundo existisse em função de nós para nos ofender. Quando eu quero, eu viro. Até você estar ao lado de quem sofre, você se alinhar com a dor de quem sofre, não significa você se sentir ofendido e ser misericordioso. Então, quando a gente fala de perdoar, primeiro a gente tem que começar a medir a energia que a gente está colocando no que nos ofende. Talvez até para a gente não ter que perdoar tudo, né? Achar que precisa. E uma outra coisa importante no perdão, gente, é que o perdão não tem a ver com esquecer. Não tem a ver com concordar. Não tem a ver com estar alinhado, né? Ficar amiguinho. Tem a ver com não querer o mal de volta. Tem a ver com ficar leve da raiva que a gente sente. Tem a ver com tirar de dentro da gente o sentimento negativo e dizer assim, né? Pai, perdoai-o. Eu não preciso mais. Porque aquela experiência, de algum jeito, a gente vai olhar como algo que nos ensina. Tudo bem que é muito fácil falar.
Na prática é outra coisa, mas a gente só aprende a fazer as coisas praticando. Se a gente não começar com algo que às vezes tem a ver com, pô, eu já pedi para você guardar isso aqui 1 milhão de vezes. A gente começar a abordar o processo de um jeito diferente. Tem um livro que começou a ficar muito mais famoso ultimamente, mas ele é da década de 70, que é do Marshall Rosenberg, que é o Comunicação Não Violenta. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar desse título. É brilhante, porque ele ali ensina um jeito diferente de abordar os diálogos que tornam a gente muito menos ofendido e muito menos ofensor. Porque a gente também, é sempre assim, né? A gente está sempre do lado de quem é ofendido. A gente nunca ofende ninguém, não é verdade? Tudo que eu estou fazendo tem uma justificativa. Vocês já pensaram que do lado do outro também é assim? Tem coisa que é um absurdo, a gente sabe. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando da gente sempre se colocar do lado do bem. Nós sempre fazemos as coisas certas. Os outros é que fazem errados, né? Errados. Os outros é que fazem as coisas erradas. Por quê? O nome desta visão, em que eu me coloco numa determinada postura de perguntar, por que será que fulano fez aquilo? Por que será que ele me fechou? Foi porque ele estava com raiva de mim? Ou de repente porque é um médico que está correndo para ir no hospital atender alguém? É uma pessoa que está sabendo que alguém na família está com problema e não prestou atenção? Pode ter sido sem querer. O nome disso é indulgência. É a gente tentar se colocar na cabeça do outro e ao invés de achar que está todo mundo de sacanagem com a gente tentar imaginar que não necessariamente está todo mundo fazendo as coisas por mal. Eles só são iguais a mim. Você já pensou que às vezes você pode estar ofendendo outras pessoas sem querer o dia inteiro? Com o jeito que você fala, por passar e não perceber e a outra pessoa achou, pô, ele fingiu que não me viu, vixe, eu tô ruim hoje. Fingiu que não me viu? Você fala, não, imagina, eu não vi, foi sem querer. O outro também pode estar passando por isso, não pode? Mas poucas vezes a gente dá esse tipo de chance. Então, quando a gente começa a olhar o outro com, pô, todo mundo pode falhar, todo mundo pode errar, eu não sou o centro das atenções, o mundo começa a ficar um pouco mais leve pra gente. Mesmo em situações muito complicadas, por exemplo, como uma guerra que está acontecendo lá no Oriente Médio. Todo mundo aqui tem um lado, né? Está torcendo por alguém. Para quê? Se a gente não tem a menor ideia do que está acontecendo lá, se a gente não está sentindo o sentimento deles, se a gente não tem ideia do que é ser um israelense, nem de ser um palestino, e mesmo que a gente já tenha ido em Israel, conheça, tem amigos judeus, tem parente, porque o filho do primo da minha irmã é casado com um, conhece o outro, só vibra para que as coisas deem certo. Porque se está fora do nosso alcance, está fora do nosso controle, o que está no nosso controle? Rezar para que as coisas fiquem bem. E não ficar mandando essas energias, esses filhos da mãe, porque não sei quem, o Hamas, não sei quem, né? Pra quê? A gente cria um monte de confusões dentro da nossa cabeça, sem motivos, né? Ou melhor, desnecessariamente. O perdão Jesus falava, né? Quando Pedro perguntou para ele, mas quantas vezes eu tenho que perdoar? Isso está nesse capítulo aí, capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. E Jesus respondeu para ele, você tem que perdoar 70 vezes 7. Ou seja, perdoe infinitamente. Perdoe sempre. O perdão não tem limite. Acontece toda hora, todo dia. Isso é um exercício de vida. E eu volto à história do auto-perdão, né? Porque uma das coisas que mais dói na gente é a culpa. A culpa é um sentimento, a culpa pequena, sabe? Não fiz, comi tudo errado, bebi demais de novo,
não devia ter comido aquilo, não devia ter falado aquela coisa. Culpinhas do dia a dia e culponas. Eu podia ter seguido outra carreira, eu podia ter criado melhor meu filho, eu devia ter dito aquilo, né? Culpinhas e culponas. Esses pequenos perdões também são importantes. Mas, terapeuticamente, não é só dizer assim, não, tá tudo bem. Por que eu fiz aquilo? Em que situação eu estava quando eu fiz aquilo? Como que eu posso não errar da próxima vez? Quando a gente faz esses cursos aqui na casa, a gente fala muito sobre isso, sobre esses processos, como é que a gente aprende a ser, né? Cria esse novo jeito de pensar, não uma palavra que está na moda, muda o nosso mindset, né? Porque perdoar é hábito, como tudo, tá? Porque quem não perdoa, gente, está se julgando melhor do que o outro. Está dizendo, eu nunca erro. Eu sempre faço certo. E a gente tende a pensar assim. E a nossa defesa. A gente precisa achar que a gente está certo para a gente dar o próximo passo. Se eu não achasse que colocar meu pé aqui para frente está certo, eu não daria o próximo passo. Mas muitas vezes a gente tem que voltar e falar assim, era esse o caminho mesmo? Não, era por aqui. A gente está tomando decisões o tempo inteiro. E a nossa defesa é achar que a gente está certo. Mas de vez em quando a gente tem que reconhecer que está errado. E as lutas, o nosso dia a dia, é importante a gente ver como é que elas começam. Às vezes é uma palavra enviesada, que vira uma discussão, que começa com um negócio, e aí dá uma hora que você fala assim, quem começou isso aqui? Né? A gente não sabe mais nem quem tem que perdoar o que de quem quando. Né? Vira briga de famílias, Romeus e Julietas, né? Que fica famoso por aí. Então, é muito importante a gente começar a pensar nessas coisas, relativizar os erros que a gente vê pelo mundo. Nós estamos passando por um momento muito difícil no nosso planeta. Coletivamente e individualmente. Desde inflações, problemas econômicos, guerras, até aquecimento global. Cara, quem vive bem num calor enorme desse? Que a gente insiste em dizer, não, eu amo o calor. Tá bom, mas isso não acaba se traduzindo em custos mais altos para todo mundo, em irritação de alguma forma, em problemas de saúde de algum jeito. Não dá para a gente se alienar do enorme problema que a gente está vivendo no nosso planeta. E aí, o que eu faço? Vamos tentar ser uma pessoa melhor todo dia. Assim a gente contribui para um planeta melhor. Mudar a nossa atitude, mudar o nosso pensamento, rezar, vibrar, sabe? Ser misericordioso, perdoar. Porque são vibrações novas e renovadas que fazem com que a nossa vida fique um pouco melhor todo dia. Vamos pensar nisso? Se for o caso, usa até esse capítulo aí para o Evangelho no Lar dessa semana. Tá bom? Vamos fazer nossas vibrações? Elevando o nosso pensamento, reunimos aquilo que de melhor possuímos em forma de vibração. Mentalizamos o nosso planeta Terra envolvido em muita luz e que essa luz se intensifica justamente naqueles lugares mais necessitados, que passam por desastres naturais, nevascas, enchentes, calor. Que essa vibração e essa luz se intensifique principalmente naqueles que estejam em sofrimento do corpo ou da alma. Que essa luz encontre reflexo nos corações dos homens e mulheres que cuidam de liderar governos, religiões, instituições, de todas as formas, para que elas consigam levar o amor, a cura, os recursos necessários para aqueles que estejam mais necessitados.
Vamos vibrar intensamente muita luz pelo nosso país, pela nossa cidade, pela nossa vizinhança, pensando naqueles amigos, familiares, conhecidos que estejam mais necessitados neste momento. Vamos vibrar por nós mesmos, locais de trabalho, nossos lares, familiares. Vamos pedir para que esta nossa semana seja abençoada, que possamos aqui receber o que viemos buscar. Que a paz do Divino Mestre esteja em nossos corações e que em silêncio esperemos o momento do passe para receber a luz que está condicionada e totalmente reservada para nós na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus.